Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais uma aula acerca do nosso Redentor. Como vocês sabem, nós estamos falando sobre queda e redenção. Nós, semana passada, falamos sobre a promessa do Redentor. E nós aprendemos que os profetas, há muitos anos atrás, já profetizavam acerca disso tudo. O Senhor, Ele usou pessoas para dizer que o nosso Redentor viria e a nossa salvação viria através de um homem. Então, galera, nós continuaremos aqui nessa tarde aprendendo mais acerca disso tudo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a sua revista e vamos estudar juntos essa lição. Eu sei que esse momento de quarentena tem sido difícil para você, porque você gosta de jogar futebol, gosta de conversar com seus amigos na rua, gosta de sair, gosta de fazer muitas coisas. Mas também é um momento que nós paramos para meditar mais na Palavra de Deus, é um momento que nós paramos para aprender mais do Senhor. Então, corra lá, abra sua Bíblia, abra sua revista e vamos aprender juntos acerca desse tema muito importante e muito bom para a nossa vida cristã. Então, galera, hoje falaremos sobre a encarnação do Redentor. Então, vamos ler a leitura bíblica de classe para esclarecer ainda mais esse assunto. Abra lá a sua revista. Olha o que diz em João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Pergunto para você, nessa tarde, o que significa esse verbo? Responda para mim, mesmo que seja mentalmente, o que significa esse verbo? Como vocês sabem, verbo remete à ação, verbo remete à palavra. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, vai dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus. É, isso mesmo. Se você pensou que o verbo era Jesus Cristo, aquele que dá sentido à nossa vida, aquele que dá a ação da nossa vida, você acertou. O que quer dizer esse versículo é que Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, galera, nós iremos aprender hoje acerca de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Então, conforme eu falei, o tema dessa lição é a encarnação do Redentor. Um assunto interessante da gente aprender. Se a gente for analisar a palavra encarnação, a gente consegue extrair já em sua palavra o significado dessa expressão. Como vocês sabem, vocês aprendem isso lá na aula de português, encarnação temos um prefixo e um sufixo, concorda? E no meio dessa palavra existe o radical. Qual que é o radical dessa palavra? Talvez você respondeu aí bem alto. Carne, é isso mesmo. Carne é o radical dessa palavra. Então, encarnação, o que quer dizer isso? Quer dizer que tornar carne aquilo que não era. Ou seja, tornar matéria aquilo que não era matéria. O que quer dizer é que Jesus Cristo, Ele cheio de poder, Ele revestido de toda majestade e eternidade, Ele se tornou carne para salvar as nossas vidas. Ele, um ser infinito, Ele agora entra no tempo e se torna um ser finito. Nós iremos estudar na Palavra de Deus que Jesus Cristo morreu por mim e por você,
para nos dar a vida eterna. Então, galera, é uma transformação, é um milagre o que acontece. E isso é talvez um pouco difícil de compreender toda essa situação, toda essa transformação. Existem diversas teorias acerca disso, mas nós acreditamos sim que Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar, para nos libertar, para trazer luz para o mundo que vivia em trevas. Então, vamos ler comigo a introdução dessa revista? Olha o que diz. A encarnação é o ponto de inserção da história da humanidade. É quando Deus tocou a terra. É como se fosse o mar desaguando em uma cisterna. Como contê-lo? Assim, o cumprimento de milhares de anos de profecias estava se concentrando em um ponto no tempo e no espaço. O Filho de Deus estava chegando ao mundo e o Pai daria todo o suporte necessário. A fonte da vida se fez homem comum e humilde para mostrar que o mais importante é o ser e não o ter. Jesus faria cumprir toda a vontade de Deus. Galera, isso é extraordinário. Nós podemos ver na palavra de Deus que o Senhor, mesmo revestido de todo poder, revestido de toda glória e majestade, ele se tornou um homem maravilhoso aqui na terra. Ele, com toda a sua humildade, alcançou diversas pessoas e, através do poder, ele pôde curar muitos enfermos, pôde restaurar muitas vidas. Esse é o legado que Jesus Cristo deixa aqui na terra como um homem. Galera, lá no tópico 1, você pode acompanhar comigo, o tema é o seguinte: vivendo na eternidade. Pergunto para você, Jesus Cristo vivia na eternidade? Claro que ele vivia. Jesus Cristo, ele sai da eternidade. A palavra vai dizer que ele estava com Deus. Tudo ele criou. Desde o princípio, o Senhor já existia. Então ele sai da eternidade e entra no tempo. Ou seja, você, não tem um tempo determinado aqui na Terra? Nós não vivemos, a vida humana não vive de acordo com o tempo? Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele passou por um espaço de tempo. Ele deixou a sua eternidade e viveu um espaço de tempo aqui na Terra. Então, por mais que o Senhor é um ser eterno, nesse momento que ele chega na Terra, ele vive esse espaço de tempo. Lá no tópico 1.1, diz que Jesus, a palavra de Deus. Eu falei aqui, Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, vai dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus. E isso prova em diversos temas da Bíblia que vai falar acerca disso. Então, em toda a Bíblia, Jesus recebe vários títulos. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus, ele é a raiz de Davi, Messias, e no contexto de João vai dizer que ele é o Verbo de Deus. Em Apocalipse, como eu falei, ele é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é grandioso. Tudo está com ele. Tudo está sob o seu controle. Lá no tópico 1.2, pode acompanhar comigo, vai falar que o Redentor era Deus. É exatamente o que diz lá em João no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mesmo. Então, o Redentor, Jesus Cristo, era Deus. Aí eu pergunto para você, como é que Jesus vivia na eternidade? Você sabe responder? Isso mesmo. Jesus Cristo, ele se dispunha de diversos atributos naturais. Sabe qual? Você pode dar um exemplo para mim aí? Eu vou dar alguns exemplos e você pode complementar aí na sua casa. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e está revestido de todo poder. Isso são atributos naturais de Deus. Então, isso é que prova que Jesus Cristo, o nosso Redentor, era Deus. Então, não tem como negar. O Senhor Jesus Cristo está desde a eternidade. Não há limite para ele. Ele está sobre o seu trono
nesse momento, governando toda a humanidade. Tópico 1.3. Olha o que diz. O Redentor tudo criou. Lá no João capítulo 1, versículo 3, vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, galera, ele estava desde o início. Ele criou você, ele me criou, ele criou toda a humanidade. Não tem como negar tudo isso. João assinala que Jesus, por ser Deus, tudo criou. É exatamente isso. Ele criou todas as coisas. Não tem como negar essa situação. Acompanha comigo aí no tópico 1.4. O Redentor era a fonte da vida. Cara, não tem como negar essa situação. Deus envia o seu Filho unigênito para que eu e você tenhamos vida. Então, galera, Jesus Cristo é a fonte da vida. A palavra de Deus diz que o Senhor é a luz do mundo. Cara, nós vivíamos uma treva, mas Jesus Cristo, vindo à humanidade, ele traz luz para todos nós. E nós que vivíamos na escuridão, a partir da encarnação, nós passamos a viver em luz. Deixamos a escuridão de lado e passamos a viver em luz. A palavra de Deus diz também que ele é o pão vivo que desce do céu. Então, galera, nós que temos fome, ele é o único que pode saciar a nossa fome. Jesus Cristo, ele completa as nossas vidas. Em todas as áreas que nós temos, que nós precisamos preencher, Jesus Cristo, ele é o único que pode preencher e você se saciar de tudo isso. Bom, galera, continuando aí no tópico 2, diz o seguinte: saindo da eternidade, Jesus Cristo, ele entra no tempo. Eu já falei um pouco sobre isso. Lá na sua revista vai dizer que, por intermédio da encarnação, Jesus se submeteu a todos os rigores do tempo. Deus guardou o tempo certo. Então, enviou o seu Filho ao mundo. É exatamente isso. Jesus Cristo nasce, ele passa 9 meses no ventre de sua mãe. Ele cresce, ele se desenvolve e começa a cumprir todas as etapas da redenção. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui o seguinte: a partir desse momento, do nascimento de Jesus, assim que ele começa a vivenciar isso tudo aqui na Terra, ele começa a passar por outra natureza. Antes, ele vivenciava somente a natureza divina, sendo que a partir desse momento da encarnação, ele começa a vivenciar outra natureza, que é a humana. Eu queria ler com vocês um trecho do livro do autor Wayne Grudem, que diz o seguinte: que o nascimento virginal de Jesus possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu Filho ao mundo como homem. Se pensarmos por um momento em outros meios possíveis pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, nenhum deles uniria com tanta clareza a humanidade e a divindade em uma pessoa. É interessante essa explicação desse autor. É uma verdade incontestável dizer que Jesus Cristo, ele une essa plena divindade e essa plena humanidade. Então, são duas naturezas em uma só pessoa. Não temos como negar toda essa afirmação. Vamos continuar? Lá no tópico 2.2, diz o seguinte: e ficou limitado a matéria e espaço. Nós somos limitados nessa questão? Claro. Nós não conseguimos, por exemplo, ir de um lugar para o outro se a gente não caminhar. Ou nós temos limitações de espaço. Eu não consigo colocar nessa sala aqui, por exemplo, mais de 50 pessoas, porque nós precisamos de espaço. Então é o seguinte: imagina só Jesus Cristo, um ser onipresente, onipotente, onisciente, agora vivenciando essa limitação,
deve ter se sentido talvez um pouco estranho para ele. A revista vai dizer que talvez ele se sentiu preso, sufocado. Mas eu quero dizer para você, ele sofreu sim essa fragilidade na matéria, mas ele sofreu porque ele te ama. Ele suportou tudo isso porque o amor estava nele. A palavra de Deus lá diz em Coríntios que o amor tudo suporta. E isso foi uma prova de amor que Jesus Cristo fez por você e por toda a humanidade. Vamos lá, galera, continuando aí no tópico 3. A encarnação, um mistério. Realmente, para a mente humana é muito complicado compreender tudo isso que aconteceu. A medicina não vai conseguir explicar, a biologia também não. Então, realmente, para você talvez seja um pouco difícil compreender tudo isso. Mas eu quero ler com você aqui um pedacinho da nossa revista que vai explicar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz. O nascimento de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia. Como nascer um menino de uma virgem? Isso não tem explicação científica. Foi exatamente isso que eu falei. Mas existe um fenômeno na biologia, que eu até coloquei aqui no quadro. Vou colocar aqui. Esse aqui já tinha colocado. Que se chama partenogênese. Esse fenômeno aqui, bem conhecido na biologia, é uma junção de duas palavras gregas, que é essa partezinha aqui e essa aqui, gênese. Gênese você já conhece, que significa nascimento. Agora, essa parte aqui significa, vou botar aqui em cima, virgem. Então, esse fenômeno aqui, partenogênese, é explicado pela biologia. O que ele quer dizer? Que um óvulo não fecundado se desenvolve originando um novo indivíduo. Cara, isso para a mente humana é estranho compreender. Por exemplo, Bernardo nasceu porque um óvulo foi fecundado. Você nasceu porque o óvulo fecundou. Então, no caso de Jesus Cristo, não houve esse processo, porque ele nasceu de uma virgem. Então, a única explicação que nós temos é que Deus é todo-poderoso e ele pode fazer todas as coisas. O sobrenatural de Deus aconteceu e somente mediante a nossa fé fará com que nós entendamos tudo isso que aconteceu. Então, galera, que possamos acreditar sim nesse processo, que possamos acreditar que o sobrenatural de Deus é sim possível acontecer tudo isso que houve na vida de Jesus. Vamos pular lá para o tópico 3.2, que diz o seguinte: como ficou a Trindade com a encarnação? É uma pergunta também um pouco interessante, porque imagina só, nós acreditamos na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Agora imagina só, Jesus Cristo ele veio à Terra. E como é que ficou toda essa situação? Será que eles se separaram? Eu quero responder para você o seguinte: claro que não. Eles cumpriram papéis distintos, mas eu quero dizer para vocês, eles tinham o mesmo propósito. Qual que era esse propósito, Thiago? Era salvar toda a humanidade. Então, galera, não existiu separação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos para cumprir o propósito, que era salvar toda a humanidade. Lá na revista destaca uma questão importante que eu quero ler para você. Diz o seguinte: nada mais justo do que o Filho de Deus, vindo do céu, entrar na dimensão dos homens de maneira sobrenatural. Foi exatamente isso que aconteceu. De forma sobrenatural, Jesus Cristo vem à Terra, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, eles cumprem esse propósito. Para concluir, quero ler com vocês aí a conclusão, acompanha comigo.
diz o seguinte: como visto, a encarnação de Jesus foi um evento que mexeu com a estrutura do céu e da terra. Como um simples bebê, nascido em uma família pobre, de um país pequeno e subjugado, conseguiu dividir a história da humanidade ao meio. Onde estava a sua força? A força dele estava na forma pura como amava a Deus e ao próximo. Ele se despiu de sua majestade para viver no meio dos necessitados e ser pão para saciar os famintos. Sem nada a receber em troca, Jesus viveu o extraordinário mistério do amor. Isso é o mais importante. Deus é amor. Jesus Cristo veio à Terra e provou o seu amor por toda a humanidade. Por mais que você aprendeu aí no início dessa revista que Adão e Eva, eles caíram e o pecado a partir desse momento entra no mundo. Por mais que talvez as pessoas pensassem que tudo daria errado, aí vem o nosso Salvador, através da sua graça e misericórdia, ele vem ao mundo para que eu e você fôssemos libertados, resgatados do pecado. Então, galera, que o Senhor continue te abençoando. E que nesse momento de quarentena, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, nós possamos expressar, assim como Jesus Cristo expressou, o grande amor pelo próximo. Vamos ajudar as pessoas, vamos mostrar que nós os amamos assim como nós amamos ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando e te dê uma ótima tarde e que no domingo que vem nós possamos aprender mais e mais a palavra de Deus. Deus te abençoe. Estou com saudade e espero encontrar todos vocês para dar um grande abraço. Um beijo.